Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, professora. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Todos conseguem visualizar a tela, gente? Sim. Ótimo. Estão me ouvindo bem? Estou. Professora, Oi? você consegue esperar um pouquinho, porque tem uns alunos tentando entrar? Espero sim, sem problema. Obrigado. Nada. Todos conseguiram entrar, será? Conseguiu sim, professora. Ah, então tá ótimo. A Vamos senhora vai começar. ativar a câmera? Eu acho que tá ativada, não tá? Não tô te vendo. Saudade. Peraí. Deixa eu ver aqui. Eu me perco ainda um pouco nesse negócio, gente. Cadê? E agora? Foi? Foi sim, professora. Então tá bom. Então tá bom. Gente, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dos primeiros socorros em queimaduras, tá? Então, assim, a ordem sempre dos primeiros socorros é aquilo. O que eu posso fazer dentro de uma questão fora de um hospital. Então, são coisas básicas que podem ser feitas até que o socorro especializado chegue ou que a gente consiga transferir essa vítima para um lugar de atendimento especializado, tá? Então, em relação às queimaduras, primeiro a gente tem que entender um pouquinho como que elas acontecem, né? E a gente tem que saber o quê? Ainda é uma frequência alta de acidentes. Então, para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil a gente tem basicamente por ano 1 milhão de acidentes com queimaduras, tá? As queimaduras podem ser de várias ordens. A gente não tem só queimadura por incêndio ou por água fervendo, né? A gente pode ter queimaduras elétricas, a gente pode ter queimaduras químicas.
Independente do agente, é um número alto ainda de acidentes com queimados, tá? Cerca de 2/3 desses acidentes acontecem dentro da nossa própria casa, tá? Isso é importante a gente entender por quê. A maior parcela das pessoas que sofrem acidentes com queimaduras em casa são crianças, tá? É uma estatística altíssima. Cerca de 60% das vítimas são crianças, geralmente com alimentos ou água fervente, né? Coisas quentes. Geralmente a criança próxima do fogão vira uma panela de água fervendo, ou um alimento muito quente que vira em cima da criança. Então é importante a gente entender que a queimadura ela tem diferentes graus, tá? Então a gente pode ter desde uma queimadura leve até uma queimadura muito importante, uma queimadura mais grave, que chega a ser mais profunda, tá? E é importante a gente pensar também, não só em como fazer o primeiro socorro, mas e a prevenção, né? Então, em casa, sempre um cuidado maior com as crianças. É claro que qualquer um pode se queimar e alguma vez na vida a gente já sofreu algum tipo de queimadura. Encostou a mão na panela quente, né? Caiu água fervendo em cima da mão. E aí o que que faz? Existem os mitos e as verdades, né? Aquela coisa assim, passa pasta de dente. Pelo amor de Deus, não passa pasta de dente. Pasta de dente tem química. E aí você tem uma queimadura por calor. De repente, sei lá, caiu água fervendo na minha mão, eu vou lá e passo pasta de dente. Eu já tinha uma queimadura. Pelo calor, eu vou piorar essa queimadura, porque aí eu vou ter uma queimadura química junto. Porque a pasta tem componentes químicos. Então, tem algumas coisas que são mitos. Vocês me perguntarem, Ana, de onde veio isso? Quem que passou pasta de dente a primeira? Não sei. É a lenda urbana. Não sei dizer para vocês. Tá? Mas ainda muita gente replica a questão de que, não, se queimou, passa pasta, põe borra de café. Tem umas coisas que são do além, não é para fazer, tá, gente? Então, pelo amor de Deus. Geralmente, a principal causa é com líquidos fervendo, tá? O maior ambiente para sofrer queimaduras é a cozinha, dentro do ambiente domiciliar, tá? Em ambientes de trabalho, pessoas que trabalham com caldeira. É muito comum, tá? Acontecer esse tipo de acidente. O que que é uma queimadura? Qualquer lesão, tá? Que aconteça no nosso corpo. Principalmente, qual é o órgão mais atingido pela queimadura? Pele, tá? A pele é o maior órgão do corpo humano e é o mais atingido pelas queimaduras, tá? Geralmente, essas lesões nesse tecido, na pele, ela vai acarretar numa morte celular. A gente vai ter morte de células. Tanto é que depois de uma queimadura, e pode ser uma queimadura simples, tá? Uma queimadura mais leve. Tomei sol, queimadura por sol. Tomei sol, fiquei lá muito tempo. Eu sempre brinco com vocês, né? Eu com esse moreno que eu tenho aqui, muito fácil de ficar queimada, né? Vira um pimentão. Depois que passa um tempo, o que que acontece? Não começa a descamar a pele? A gente não descasca quando se queima do sol? Gente, Sim. você sempre interagir comigo, senão não sei se isso vocês estão me mesmo. escutando. Então tá bom. Quando a gente faz essa descamação, é a pele que está sendo retirada porque aquelas células estão mortas. É a primeira camada da pele que sofreu com a queimadura, teve a morte celular e essas células vão ter que se regenerar, vão ter que se transformar, tá? Quais são os principais agentes? Então, o que pode causar uma queimadura? O sol, como a gente já falou, tá? O próprio fogo, chama direta, encostei lá, tava fazendo comida, peguei a panela do fogão e o braço passou na chama do fogão, queima. Líquido fervente, tá? Algumas coisas mais sólidas que estão superaquecidas e a gente não percebe, pôs a mão na panela quente, é um sólido superaquecido. Encostei a minha mão ali, queimou, tá? Vapor queima. É muito comum a gente ter hoje em dia o uso do micro-ondas. E as
crianças, geralmente a mãe acha assim, eu vou ensinar ele a usar o micro-ondas porque é mais seguro, é mais difícil a criança se queimar, né? O fogão tem a chama direta, a criança se queima. Não é mais difícil. Dependendo da forma que você aquece o alimento no micro-ondas, por exemplo, se tem uma tampa, na hora da retirada dessa tampa, o vapor pode queimar, tá? Então, tem a queimadura por vapor. E a criança não pode, por exemplo, mexer, ou, se for mexer, precisa ser orientada. Cuidado, né? Precisa pegar, do mesmo jeito que pega a panela com a luva anti-queimadura, também pega no micro-ondas, porque ele pode queimar pelo vapor, tá? Então, o vapor também queima. Produto químico, substância química corrosiva, né? Então, alguns ácidos que às vezes, vamos usar. Isso é muito comum usar na limpeza da casa. Tem aqueles produtos limpa pedra, limpa não sei o quê. Aquilo tem, geralmente, tem uma substância corrosiva, tá? E aí pode causar uma queimadura de pele bem importante, tá? Radiações por infravermelho, que é a própria luz do sol, ou ultravioleta, que também pode acontecer em laboratórios, tá? Por que a gente coloca hoje em dia a questão da situação dos laboratórios? Antes, a gente só conseguia tomar sol se a gente saísse de casa e fosse para a praia. Hoje em dia, tem até alguns centros estéticos que fazem bronzeamento artificial. Isso queima também, né? Não acha que porque, mas é uma luz. É uma luz que queima, tá? Se não for utilizada a dosagem certa, essas máquinas são feitas por dosagem em joule, tá? Se você não coloca a quantidade de energia correta, ele pode queimar a pele de maneira muito importante também, tá? Então tem que se tomar cuidado, porque não é porque tá dentro de uma máquina e fala assim, não tá na exposição da luz do sol, não vai ser uma queimadura tão terrível? Pode ser sim, tá? Então tem que tomar bastante cuidado. Queimaduras elétricas, essas são piores um pouco, né? Geralmente, principalmente aquelas que são por alta tensão. Uma queimadura que às vezes acontece porque você levou um choque na tomada e chamuscou ali aonde você encostou, não é tão grave muitas vezes. Mas as queimaduras por eletricidade, elas são muito graves em geral quando são por alta tensão, tá? E a gente vai mostrar para vocês ao longo da aula algumas coisinhas, tá? Gelo e temperatura muito fria também queima. As pessoas também têm a doce ilusão de achar que eu só queimo com o quente. Não é verdade, tá? Eu queimo com o frio também. Quando é muito gelado, isso queima. Então, por exemplo, na minha área de fisioterapia, a gente quando orienta, se fez um entorse de tornozelo, machucou, coloca gelo. Só que o gelo, ele não pode ser colocado uma pedra de gelo diretamente sobre a pele sem proteção nenhuma e ficar parada em cima da pele, porque queima, tá? Então, o gelo também pode causar queimaduras, tá? Então, tem que tomar cuidado também com as baixas temperaturas, porque a gente acha que só queima com uma temperatura muito elevada. Não, existe a queimadura pelo frio, tá? Então, a gente tem que ter cuidado também. Quais são as classificações, então, de queimaduras, tá? A gente tem algumas classificações que geralmente são dadas em graus, tá? Então, a gente pode ter em relação ao agente que causa, né? O que causou? E aí eu vou dizer, essa queimadura é uma queimadura física, porque quem fez isso foi um agente físico, né? O vapor, um objeto quente, o ferro quente, o próprio sol, tá? Então, isso é a classificação pelo agente causal, quem que causou a queimadura. Então, ela pode ser uma queimadura física, ela pode ser uma queimadura química, tá? Qualquer produto químico que leve à queimadura de pele, a queimadura é chamada de queimadura química, e ela pode ser uma queimadura biológica. Alguém já foi queimado por taturana? Não. Eu já fui, professor. A taturana, né? Que é aquele bichinho lá, aqueles pelinhos, aqueles pelos, eles causam queimadura, tá? Tem uma substância
que causa queimadura. Ah, mas não é uma substância química aquilo, Pro? Mas está dentro de um ser vivo, então é chamado de queimadura biológica, porque foi um outro ser vivo que causou a queimadura na minha pele, tá? Algumas plantas, como a urtiga, podem causar uma queimadura importante de pele. Aqui, como a gente é bicho de cidade, que eu brinco com vocês, é mais difícil, né? Embora possa acontecer. Mas é mais raro. Isso é mais comum quando a gente vai para o meio rural, você ter queimaduras biológicas. Então, dentro das grandes cidades, quais são os agentes mais comuns? Físicos e químicos, tá? Esses são os mais comuns. Se a gente vai atender no interior, a gente vai para um lugar onde tenha mais árvores, mais vegetações, aí sim eu posso ter uma queimadura biológica. Mas não precisa ir muito longe, tá? Por exemplo, eu fui no final do ano, estava na praia com as crianças. E aí começou um surto de água viva. Virava e mexia, saía um queimado da praia. Ah, por quê? Água viva, tá? Então, isso é comum também. Quando vai para o litoral, as queimaduras por água viva. Tem um outro bicho lá, como que é o nome daquele outro? Eu não lembro. Caravela portuguesa, que é um tipo de água viva também, que causa queimaduras, tá? E essas são biológicas. Tem o Silas também, professor, que queima. Desculpa, eu não consegui te ouvir, tá? Tem uma microfonia que eu não... É a música. Gente, que música é essa? Ai, Jesus. Tem alguém que tá com o microfone aberto aí, professor. Deixa eu ver aqui quem que é. Peraí. Minha não. É o Gilson. Pronto. Saiu o microfone? Pronto. Não sei Agora como é que eu vou. Agora foi. Tá bom. Que outra que vocês me falaram que eu não consegui entender por causa do microfone? É o Silas também queima. Isso, tem Ainda vários que tem podem um microfone queimar, né? aberto aí, professor. Ô, gente, fecha os microfones, que a tia Ana não sabe ficar fechando isso. Ô, Jesus. Pronto. Acho que eu fechei. Agora foi, valeu. Então, ó, a queimadura, ela pode ser classificada também em relação ao grau, tá? Que é a extensão, que área que ela afetou, o quão profunda ela foi, tá? O grau que se refere a isso, a profundidade dessa queimadura. Quanto que ela pode ser profunda? Ela pode ser muito profunda, fazendo lesão, inclusive, de nervos, tá? A queimadura mais simples, é a que a gente tem contato mais vezes e é mais comum, é a queimadura de primeiro grau. É uma queimadura superficial, que geralmente atinge só a primeira camadinha da pele, que é a epiderme, tá? Não tem formação de bolha, geralmente só fica vermelho e dolorido, porque toda queimadura, ela é dolorosa, tá? É uma característica da queimadura, ela ser dolorida. Então, geralmente, quando eu tenho a queimadura de primeiro grau, eu vou ter uma vermelhidão bem importante da pele e dor. Com o passar do tempo, essa pele vai ressecando e ela vai descamar. Dependendo da quantidade de pele que foi atingida, eu posso ter o edema associado. O que é isso? Vai ficar inchadinho. Aquela região incha, tá? Geralmente é dolorido, mas não é uma dor que fala assim, ai, meu Deus, eu preciso ir para o pronto-socorro tomar uma morfina, porque eu não tô aguentando de dor. Não, é uma dor suportável, chata, incômoda, mas que é suportável. Não é ruim, não precisa de uma medicação mais forte, nada disso, tá? Então, essa é o grau mais leve de queimadura, que é a queimadura bem superficialzinha, que é a de primeiro grau, tá? Essa aqui, eu quis colocar essa do tórax, mas eu não sei, vocês conseguem ver essa aqui? Achei que ficou clara agora que eu abri o slide. Essas são queimaduras... Essas aqui são queimaduras de primeiro grau, ó, tá vendo? Vermelhidão na pele, ó, vermelha. Isso aqui é a característica, né? Essa aqui do rosto é bem característica de queimadura de sol. Fica exposta ao sol e dependendo de quanto você fica exposto ao sol,
vocês vão perceber que fica inchado, sim, tá? O rosto que tem um edema, a gente tem edemas às vezes até aqui da abinha do nariz, porque as proeminências é que queimam mais, né? O que vocês percebem quando a gente tem queimaduras solares? As áreas mais atingidas, nariz, né? Se é o meu, por exemplo, que é de tucano, fica mais atingido ainda, porque é grande. Então, a incidência do sol é maior nas proeminências ósseas. Ombros, que geralmente ficam mais expostos, né? E a incidência da luz é maior, tá? Então, são as áreas que têm umas queimaduras bem importantes por sol. São aquelas coisas assim, você vai passar depois, né? Queimou, vai passar um hidratante, vai passar lá um pó-sol, uma loção pó-sol para dar uma aliviada na dor e não vai ter geralmente não tem grandes sequelas e grandes problemas, tá? Queimadura de segundo grau. Essa é uma queimadura já mais profunda. Ela, além de atingir a primeira camada da pele, que é a epiderme, ela atinge a segunda camada, que é a derme, tá? E aí ela já tá um pouquinho mais profunda. Geralmente, na segundo grau, eu tenho formação de bolhas, tá? Essa é a característica, porque ela vai desprender a camada mais profunda da pele da derme e vai bolhar, vai estufar para fora, tá? Então, essas são mais graves. E como elas fazem essas formações bolhosas, que geralmente tem bastante líquido dentro dessa bolha, dependendo da área do corpo que é afetada, ela pode levar a uma desidratação, tá? O indivíduo pode desidratar, porque você perde líquido, tá? Então, é importante entender o quê? Eu tenho, dentro das queimaduras de segundo grau, algumas que são um pouquinho mais superficiais. Então, se eu olhar a base da bolha, ela é meio avermelhadinha. Ela é meio cor-de-rosa. Essa é um pouquinho mais superficial. Quando eu olho para a bolha e vejo na base dessa bolha um esbranquiçado, essa é mais profunda, tá? As duas são de segundo grau, as duas são profundas, mas eu tenho diferença na formação de bolhas. Eu tenho algumas bolhas que não descamaram tanto a derme, e aí elas ficam ainda um pouquinho mais cor-de-rosa na base da bolha. E as outras mais profundas, que descamaram mais a camada profunda da pele, ela fica branca ao redor, meio esbranquiçada, tá? Geralmente, a mais profunda é um pouco menos dolorosa, porque ela começa também a acometer a sensibilidade da pele. O indivíduo perde um pouquinho essa sensibilidade. Não é que não dói, tá? Dói menos. Não é que é ausência completa de dor, geralmente é com menos dor. Indolor, quando geralmente já pegou uma área bem mais extensa e pior, né? Então, aqui, ó. Essa aqui é uma formação bolhosa, tá? Então, essa já é uma queimadura de segundo grau, tá? Aqui na foto vocês não conseguem perceber muito bem, mas aqui não tá muito branquinho, tá meio rosado, tá vendo? Ainda tem uma coloração meio cor-de-rosinha, ó. Então, ela não é uma bolha tão profunda, tá? É bolha, viu, gente? Não é bexiga, não é pra brincar de final de festa de estourar bexiga, tá? Não pode. Pro, Oi. essa bolha, ela estoura sozinha? Ou ela estoura, ou, na verdade, ela vai perdendo água e murcha, e aí ela volta a colar na camada de baixo da pele. Ah, tá. Geralmente ela murcha, tá? E a ideia é não mexer para furar a bolha, porque ela, de qualquer forma, ela tá protegendo a pele que tá embaixo, porque se eu tirar essa bolha, a pele embaixo tá em carne viva, tá? Então, a ideia é nunca tirar a bolha, porque a bolha é uma proteção. Ainda tá protegendo e hidratando essa pele, tá? Professora, Oi. e como eu vou identificar ali no ato qual é o grau da queimadura? Pela formação bolhosa, já é uma queimadura de segundo grau. Não, mas a formação de bolha é instantânea? É instantânea. Ah, tá. Geralmente acontece na mesma hora, tá? Já forma imediatamente. Porque daí ela já desprega a parte da derme, da parte de baixo da pele. Tá?
Oi. Pode falar. E quando forma a bolha, essa água que fica embaixo dela, dessas bolhas, é para hidratar a pele, não é? É nosso próprio para corpo que hidratar produz a essa água, pele. não é? Uhum. Essa água, ela provém da camada profunda da pele, que é a derme, tá? Então, é assim, a gente tem esse líquido na nossa pele normalmente, só que ele tá entre as células. Quando eu destruo a célula da derme, essa água extravasa. Por isso forma essa bolha, tá? Mas ela vai servir para manter a pele que tá embaixo machucada, hidratada, tá? E protegida. Então, sempre eu brinco com vocês isso, que Por não isso é, que a não gente é não fim de deve festa. furar ela, né? Exatamente, por isso que não deve furar, porque não, eu sempre brinco com vocês, não é final de festa que a gente pode estourar as bexigas. Não, tá? A bolha tá ali e ainda é melhor que ele tenha a bolha fechada do que aberta. Pensem o seguinte, ó, a pele, ela é protetora, né? É o órgão que protege tudo. Por isso é o órgão mais extenso, é um órgão de proteção. Se eu retiro essa camada de cima, eu perco essa proteção. Então, por exemplo, se eu pego uma estrutura dessa aqui, ó, e eu furo ou eu rasgo essa bolha, a pele embaixo tá extremamente fina, porque atingiu a camada dérmica. E aí, o que vai acontecer? Eu expus essa vítima a pegar qualquer tipo de infecção, porque é muito mais fácil depositar uma poeirinha, entrar uma bactéria, porque tá a pele aberta, tá? Então, é uma porta de entrada para infecções. Então, em queimados, a gente não faz a perfuração de bolhas, tá? Então, assim, eu me queimei, caiu uma quantidade muito grande, porque a água quente, por exemplo, é uma forma de queimadura que pode tanto ser uma queimadura de primeiro grau, só vai te deixar a pele avermelhada, ou ela pode até chegar a ser uma queimadura de segundo grau. Então, vamos supor que você estava lá fervendo água para fazer qualquer coisa na cozinha. Caiu uma quantidade de água fervendo muito grande em cima da sua mão e você percebe que já fez a formação de bolha. Não pode estourar essa bolha, tá? Porque isso vai proteger você de pegar qualquer infecção através da pele, tá? Porque aí a pele vai estar aberta, você não tem proteção ali. Tudo bem? Sim. Então, ó, terceiro grau. Essa é a queimadura mais profunda que a gente tem. Geralmente ela vai atingir epiderme, derme e anexos. O que são esses anexos de pele? Músculo, nervos, vasos sanguíneos, parte óssea, tá? É uma queimadura muito grave. Por quê? A pele vai ficar tão danificada a ponto desse indivíduo perder completamente a sensibilidade. Então a gente fala assim: professora, eu me queimei, tá doendo. Ai, que bom que tá doendo, né? Aí você fala assim: ai, meu Deus, é uma louca essa mulher. Como assim? Que bom que tá doendo? Oi. Uma curiosidade. Hum. Quando a gente queima, por exemplo, que nem eu queimei essa semana minha barriga e hoje eu queimei a língua. Só que Certo. a barriga tá demorando mais, né, para cicatrizar, só que da boca ela tá indo mais rápida. O porquê na boca a queimadura é cicatrizado mais rápido? Geralmente porque a umidade da boca facilita a recuperação. Tá? Você tem a salivação o tempo todo, então fica úmida, conserva úmida. Facilita na cicatrização. Entendi. Obrigado. Tá? Nada. Outra dúvida. Oi. Uma vez, né, nossa, eu sou a pessoa que mais me queima na vida.
Uma vez eu queimei, tipo, praticamente todo o meu braço. E eu acho que foi uma queimadura de 1º grau. Só que eu olhei bem de perto e formou pequenas bolhas. Não formou, tipo, uma coisa, bolhas completas. Foram coisas, foram pequenas. O porquê? Porque geralmente você pode ter atingido uma pequena camada, assim, da derme. Então, pode não ter sido uma queimadura de 2º grau profunda, mas foi superficial. Fez microbolhas. Entendi. Obrigado. Tá? Quando faz microbolhas, a gente já considera de 2º grau. Mesmo sendo bolinhas pequenas. Tá? Então, é importante a gente entender o quê? Que a gente não pode esfregar, por exemplo, para retirar essas bolhas, tá? Então, isso é uma coisa que a gente não pode nunca fazer, tá? Na de 3º grau, muitas vezes, nem a bolha fica formada. Não consegue preservar nada de pele, nem para proteção de bolhas. Então, você não vai, às vezes, nem sentir dor. Por isso que eu brinco com vocês. Eu me queimei, tá doendo? Que bom. Por quê? Quanto mais profunda a queimadura, às vezes eu tenho ausência de dor, tá? Mas Ana, eu já vi grandes queimados e eles sentem dor. Eles sentem dor por conta da região ao redor da queimadura, que ainda tem pele preservada e tem inervação. Na região de queimadura profunda, se perde inervação, ele não sente dor, tá? Porque você acometeu o nervo. E aí você não tem a sensação dolorosa, tá? Então, enquanto ainda tem a sensação de dor, é melhor. Eu brinco com vocês que é melhor ter dor. Não é agradável, mas eu sei que eu não tive uma lesão nervosa, por exemplo, tá? Então, na de 3º grau, ele vai atingir todas as camadas da pele, ó. Vai atingir essa camadinha aqui de cima, que é fininha, ó, que é a epiderme, atinge essa camada aqui mais profunda, que é a derme, e atinge essa última camada aqui, ó, tá vendo os vasos sanguíneos passando por aqui? E aqui eu tenho uma quantidade muito maior de vasos sanguíneos do que aqui, ó. Aqui os vasos sanguíneos existem, mas eles são mais fininhos. Aqui eu tenho os vasos sanguíneos um pouco mais grossos, tá? Então, eu atinjo, inclusive, aqui, ó, essa última camada, tá? Que é a hipoderme. Então, eu atingi as 3 camadas. Eu tenho uma queimadura bastante profunda, que é a queimadura de 3º grau, tá? Então, essa é uma das piores queimaduras. Ela pode lesar essas terminações nervosas, então, e a gente não tem dor. Existe um risco maior nessas queimaduras de levar um indivíduo à morte, dependendo do quê? Não só da extensão, mas principalmente da profundidade que essas células foram afetadas, tá? Às vezes, o que vai acontecer? Ó? Ele pode levar esse indivíduo ao estado de choque, porque desidrata, tá? Eu perdi tantas células da pele, tantas células, que eu perdi junto com elas água, tá? E aí eu tenho a desidratação. O que a gente viu lá? Não sei se vocês conseguiram acessar os outros slides, mas a gente retoma se vocês não conseguiram. O choque hipovolêmico. Lembra? O coração não funciona direito, porque não tem a quantidade de líquido adequada para fazer o bombeamento de sangue. Numa queimadura extensa de 3º grau, eu posso ter isso acontecendo pela desidratação. O indivíduo desidrata tanto que ele retira tanto líquido corporal que é como se ele tivesse tido uma grande hemorragia. Aí você fala assim, Ana, você tá doida? Não. A pele é um órgão muito extenso, muito grande. É o maior órgão que a gente tem no corpo humano. Então, ele pode sim desidratar a ponto de fazer a mesma coisa que acontece numa hemorragia grave, tá? Desidrata tanto, tira tanto líquido que ele pode acabar entrando em choque hipovolêmico e pode levar à morte do indivíduo, tá? Então, é importante a gente entender isso. É a queimadura mais grave que a gente tem, ó. Aí, nesse caso, vai ficar sequela, professora? Sim, nesse caso ficam cicatrizes mais profundas, tá? Algumas vezes é preciso fazer enxerto, pegar a pele de uma outra área corporal não queimada e enxertar na área queimada,
porque a pele não consegue se recuperar sozinha, tá? Às vezes tem dificuldade de cicatrização. Tá vendo que fala assim, mas Ana, olha que estranho, tá branco, tá esbranquiçado, porque eu cheguei nas camadas mais profundas, ó. Essa área mais amarelada, porque eu já cheguei na hipoderme, aonde tem a área de depósito de gordura da minha pele, tá? Então, a gente tem queimaduras seríssimas. E quando elas podem trazer um risco iminente desse indivíduo morrer? Quanto maior for a área queimada, tá? Que nem aqui, ó, a gente tem uma superfície corporal grande, ó, praticamente. Eu tenho todo o tórax e todo o abdômen. Eu tenho uma pequena faixa abdominal aqui preservada. Mas, ó, eu tenho tórax como um todo, eu tenho parte dos braços. Aqui nessa foto a gente não consegue ver, mas o outro lado também tem uma parte do braço queimada, tá? Então, é muito extensa. Uma extensão dessa de queimadura faz uma desidratação importante. Então, esse indivíduo tem que ser hospitalizado, ele vai precisar receber fluidos de hidratação, então tem que receber soro com reposição de eletrólitos, porque perde, né? Perde sódio, perde potássio, perde magnésio, perde cálcio. E aí ele precisa ser reidratado para evitar que esse indivíduo chegue à morte, tá? Então, são queimaduras bem sérias, bem importantes, ó. Ô, Pro, Oi. o enxerto tem que ser com a pele da própria pessoa ou não? Não, ele pode ser da pele de um doador até de um doador morto, tá? Mas Tá bom, obrigada. Nada, é mais indicado que tente fazer com a pele da própria pessoa. É que às vezes a queimadura é tão extensa, que a pessoa não tem pele para doar para ela mesma, né? Quando for possível, o autoenxerto é melhor, porque o nível de rejeição é menor. E teria rejeição também, né? Pode ter a rejeição, então por isso que é melhor que seja da própria pessoa, porque é mais difícil rejeitar. Ainda assim pode acontecer, mas é bem mais raro. Quando eu pego de outro doador, é mais comum eu ter rejeição, tá? Hoje em dia tem bancos de pele, né? Que deixam as peles em laboratório. Diga. Não sei se você já viu também, mas eu já dei uma pesquisada que em muitas... Não sei se aqui no Brasil tem tanto ainda, mas em bastante casos de queimadura de 3º grau, os médicos usam escama de peixe, pele de peixe, para ajudar na cicatriz. É verdade mesmo? Sim, tem algumas coisas. A papaína também é bastante utilizada, tá? Que é a base de mamão. Tem já algumas medicações que são utilizadas que tem mesmo a base de peixe, a base da papaína, que é do mamão. Então, a gente tem já alguns laboratórios que investem nessa área, tá? Não é incomum, não, de usar esse tipo de coisa. É que, às vezes, a pele fica tão queimada, ó, que nem nessa figura aqui, do lado esquerdo. Cadê? Eu sempre perco a minha seta. Minha Nossa Senhora, que eu sou difícil de achar essa encrenca dessa seta. Essa aqui... Dificilmente você, utilizando esse tipo de medicação, você faz algum efeito. Por quê? Eu tirei tanto que eu não tenho quase circulação ali. Então, mesmo que eu coloque o medicamento, ele não faz efeito nenhum. Nessa desse outro lado aqui, que tá com as costas queimadas, aí ele tem uma função melhor. Hoje em dia tem ativos de carvão que são utilizados, tá? Carvão ativado para alguns tipos de lesão de pele mais importantes, tá? Mas dependendo da forma que essa pele foi queimada, só a enxertia mesmo vai resolver o problema, tá? Então, ó, pra gente resumir aí um pouquinho. Primeiro... Oi. Pode falar. Eu tenho uma dúvida. Não é sobre queimadura. Só que, assim, final do ano eu machuquei minha perna. E, tipo, aconteceu que nem você explicou aí. Ficou branco, sabe? Fez um buraco e ficou branco. E até hoje não voltou ao 100%, sabe? Eu consigo ver ainda algumas manchas. Por que acontece isso? Porque provavelmente você atingiu uma camada muito profunda da sua pele, tá? E aí a cicatrização nunca vai ser uma pele igual. Por quê? Porque a pele precisa se regenerar quando é muito profunda, de dentro para fora. De que maneira que isso acontece? Depósito de fibrina,
tá? Não é mais a maior quantidade de colágeno, como é a nossa pele normalmente. Deposita fibrina, e aí essa fibrina tem essa característica esbranquiçada. A coloração da pele não fica mais normal, tá? Dificilmente ela volta a ter uma cor normal, tá? Tá, Por conta desse depósito. Então, tá, ó, valeu. imagina. Aqui, queimadura de primeiro grau. Só a epiderme é atingida, que é essa primeira camadinha da pele. Segundo grau, eu tenho epiderme e derme. E terceiro grau, eu tenho epiderme, derme e hipoderme. Aquele acho que eu tinha digitado aqui todas as camadas e ele comeu as letras. Depois eu arrumo para vocês o slide, tá? Segundo grau, então, epiderme e derme. E essa aqui, ó, de terceiro grau, epiderme, derme e hipoderme. Tá? As 3 camadas de pele são afetadas. O que a gente faz? Primeiro socorro. Me queimei. E agora? Água. Água em temperatura natural, chamada de água tépida, tá? É assim, abri a torneira e joguei a água da torneira. Não é para jogar água gelada, porque fala assim, ai, tá quente, eu jogo frio. Lembra que eu falei para vocês? O frio também queima. Se eu já tenho uma área queimada, ela já é uma área mais sensível. Então, eu jogar uma água fria, gelada, eu posso queimar mais essa pele, tá? Então, o que é ideal? Água em temperatura ambiente. É água fria, não é nem morna, nem quente e nem gelada. Água corrente. Abre a torneira, pega a água da torneira e joga na região, tá? Que a gente chama de água em temperatura tépida, que é entre 35 e 36 graus, tá? De preferência, se o grau de extensão pegou uma área muito grande da pele da pessoa, deixa ela deitada para se acalmar, né? Pode colocar compressas frias, tá? Com pano limpo, mas que não seja um pano que solte felpozinhos de algodão, nada de lençol, tá? Que o lençol tem um tecido que não vai ficar soltando pelinho. Ah, por quê? Dependendo do grau de queimadura, por exemplo, imaginem vocês, eu pego o indivíduo, uma queimadura bolhosa que já está em segundo grau, algumas vezes as bolhas estouram sozinhas, tá? Se elas tiverem estourado e eu coloco um pano que solta essas penugem de pelo do pano, ele vai grudar na pele. E aí, quando chegar no hospital, para fazer a asepsia, o médico vai precisar esfregar com a bucha para retirar. E aí é uma dor insuportável e é uma porta para infecção, tá? Então, não. Se eu não tenho jeito de preferência, jogar água mesmo. Se não dá tempo de jogar, pôr a mão embaixo da torneira, jogar água, pode colocar pano úmido? Pode. De preferência, lençol. Tá? Porque o lençol dificilmente ele solta esses pelinhos. O tipo de tecido do lençol já é feito e que não solta esse tipo de felpo e essas coisas assim que podem grudar e aderir na pele, tá? Se a roupa não tiver colada na pele, você pode retirar da área queimada até para aliviar a questão da sensação de calor, tá? Se eu perceber que a roupa grudou, não mexe. Deixa, vai deixar para tirar no serviço especializado, tá? Por quê? Se eu perceber que a roupa tem aderência na pele da pessoa e eu for retirar, eu posso fazer o arrancamento de uma camada maior da pele. Então, se era para tirar só a derme, dependendo de como grudar a hora que eu puxo, eu faço a avulsão da hipoderme junto. Então, não é para tirar, tá? Se percebeu que a roupa tá aderida, deixa, tá? É comum o quê? Tecido de nylon, sabe essas jaquetas? Jaqueta de nylon, isso é fácil de grudar na pele quando tem a queimadura. Cola, que é uma tristeza, tá? Aqueles outros tecidinhos de vó, sabe, de vestidinho de vó, que eles chamam de jersey,
que é molinho, mas que tem uma estrutura diferente. Ele também, que parece malha fria, né? Ele também tem facilidade de grudar na pele, então cuidado com esses tecidos, tá? Percebeu que tá grudado na pele da vítima, não tira. Deixa que depois que ele chegar no hospital, vai ser retirado da maneira adequada para não avulsionar, não arrancar nenhum pedaço, porque às vezes eu não tô enxergando a área que vai ser arrancada. A hora que eu puxo para tentar tirar, aí eu pioro a situação, tá? Então, ó, cobrir as lesões ou com gaze ou com lençol limpo, tá? Justamente para não grudar, não é para colocar algodão, não é para colocar nada disso, tá? Porque esses tecidos grudam e aí você piora a situação, tá? Se for no rosto, se queimou o corpo inteiro, mas também afetou o rosto, a primeira área que tem que ser socorrida é a área do rosto, tá? Até para preservar a pálpebra e não fazer lesão dos olhos, lesões oculares associadas. Se queimou já os olhos, se já percebeu, às vezes produto químico, às vezes a queimadura é química, né? Ou vapor de produto químico que também queima. Aí é para jogar água corrente em abundância no olho, sem esfregar. Só deixar a água cair, tá? Sem fazer nenhum movimento de esfregaço para não lesionar ainda mais, tá? Então, é isso que a gente pode fazer. E sempre, em caso de queimaduras, não uma queimadura de primeiro grau, que geralmente a gente não vai levar para o hospital, mas de segundo grau em diante, sempre é bom serviço especializado, tá, gente? Ah, Ana, eu socorri, fiz direitinho, joguei água fria, mas leva no médico. Leva para que evite, inclusive, porque às vezes é bom que ele receite alguma coisa para que a pessoa não pegue infecções. A pele é um órgão de proteção. Quando eu perco essa proteção, facilmente eu tenho infecções, tá? Então, assim, isso é importante. Terceiro grau não tem jeito, tá, gente? Terceiro grau não tem jeito da gente fazer primeiro socorro sem serviço especializado depois. Tá? No máximo vai cobrir isso, porque às vezes a lesão é tão grande que você nem consegue chegar para jogar água, você vai cobrir com um pano úmido e chamar o socorro especializado, tá? Isso é extremamente importante. A gente já conversou sobre isso. Nunca colocar nada em cima que possa grudar mais. Na dúvida, deixa aberto. Ana, eu não sei. Será que eu peguei uma toalha em casa que eu acho que não solta felpo, mas isso, não põe. Na dúvida, não coloca. É melhor deixar aberto do que tentar falar assim, mas eu vou proteger, porque tá sem proteção, pode pegar infecção. Na dúvida, não ponha, tá? Porque se você grudar o tecido ali, vai ser pior na hora de tirar. Então, na dúvida, deixa sem nada, tá? Nunca põe nenhum tipo de produto. Nada, tá? Principalmente da segundo grau em diante, tá? A de primeiro grau foi queimadura do sol, ainda dá para aplicar um Caladril, que é para refrescar. Mas fora isso, segundo grau em diante, não é para passar nada, nada. Ah, mas essa pomada nenhuma, pó de café, pasta de dente, nenhum tipo de produto. É água, só. É só o que pode, tá? Não pode mais nada. Não é para perfurar bolha de maneira nenhuma. E evitem colocar a mão de vocês na área queimada, por várias coisas. Uma questão, a proteção da vítima. A pele está aberta e você, com as suas mãos, você pode levar uma bactéria para dentro desse organismo, tá? Outra questão, você também, se tiver um cortinho no seu dedo, qualquer coisa, você também pode se contaminar com alguma coisa, tá? Então, não pode, tá? De maneira nenhuma. Só vai encostar na ferida aberta quando a gente tiver luva estéril. E até para usar a luva estéril, eu tenho que saber como calçar para não contaminar a luva. Então, quem que vai fazer isso? O médico, na hora que for fazer o socorro especializado. Tá? A gente, nos primeiros socorros, BLS, suporte básico de vida, a gente não faz isso. A gente não toca na ferida aberta. Justamente para evitar qualquer porta de entrada de infecção, tá?
Não é para retirar corpo estranho de área queimada. Nunca. Ah, eu vi, mas tem um cisquinho lá, deixa o cisquinho lá. Quem vai retirar é dentro do hospital, com o produto certo, com a luva, e para fazer o procedimento correto, procedimento sem infecção, tudo bonitinho, tá? A gente não. Me chamou a atenção uma vez um acidente que o rapaz chegou, foi um acidente de moto. Ele teve queimadura de pele, né? E escoriação, ele teve queimadura por atrito, porque ele foi arrastado. E aí, conforme a pele queimou e abriu pelas escoriações da hora que ele arrastou no asfalto, aqueles pedricas do asfalto, os pedregulhinhos do asfalto grudaram na pele. Tá? Então, chegou com as lesões de pele e todas aquelas pedrinhas grudadas na lesão. Aquilo tem que ser feito lavado com água de injeção estéril, luva estéril, tem que passar clorexidina, que é um antibiótico tópico. Não pode ser feito de qualquer jeito, tá? Porque qualquer coisinha que permanecer ali pode causar uma infecção grave e essa pessoa morre por infecção generalizada. Às vezes nem tem um problema e nem vai morrer por causa da queimadura. Vai ter um problema, né? Uma complicação, porque ela fala assim, eu tentei ajudar e acabei atrapalhando mais. Então, a gente não tira no socorro básico, tá? Isso é feito intra-hospitalar, tá? Não é para dar nada para a vítima beber. Líquido nenhum, nada, principalmente em queimaduras mais graves de 3º grau. Não é. Eu não posso... mas Ana, você falou para mim que a pele tira água, desidrata. Não é o copo de água que você vai dar na hora do acidente que vai reidratá-lo. Muito pelo contrário. Você pode fazer, porque esse organismo, ele perde o equilíbrio hídrico dele. E aí, a hora que essa pessoa ingere água, você pode desencadear outros reflexos, como, por exemplo, o reflexo do vômito. E aí, ela vai vomitar mais e vai perder ainda mais líquido. Então, não é para dar nada para a vítima, tá? É simplesmente para jogar água na área de lesão e levar para o socorro especializado. Tudo bem até aqui, gente? Professor, Oi. essa água que tem que jogar é água comum, água normal mesmo, ou tem algum... Água corrente, água da torneira. Certo. E a respeito da queimadura, a senhora também parece que me falou que tem que jogar água. Também é a mesma coisa? Desculpa, de eu vou 3º grau, geralmente a gente não vai jogar água em copo de água. A gente vai umedecer um pano e colocar por cima. Entendi. Tá? Mas isso daí é o procedimento que nos hospitais eles fazem esse procedimento? Nos ou não? hospitais, aí eles utilizam já outra forma de atendimento, porque ele já tem algo especializado. Então, no hospital, a lavagem é feita com água de injeção, que já é uma água estéril, tá? Certo, tá jóia. É diferente. É que em casa a gente não tem. Então, em casa a gente usa o quê? A água corrente, tá? Entendi. Isso daí, no caso, é 3º grau, não. Perfeito, obrigado. Tá? Então, as queimaduras de 3º grau, não. A gente não vai jogar água livre, a não ser que seja queimaduras no braço, na mão. Mas vamos por aquela que eu mostrei para vocês, ó, aqui. Eu não vou jogar água aqui em cima, direto. Eu, no máximo, protejo com um pano umedecido até chegar ao socorro. Tá? Sim, perfeito. Desculpa. Tá? Então, nesses casos, não. Até onde que a gente pode? Ó, que tipo que a gente pode já jogar água direto? Aqui, né? De 2º grau, ok. Porque eu tenho pele preservada por cima. Tá? Esse tipo aqui, ó, tem que ser socorrido no hospital, porque aí aqui nessas áreas onde eu não tenho proteção nenhuma, ó, perdi completamente a proteção, não tenho nem a bolha para proteger. Aí eles utilizam para limpeza a água de injeção que é esterilizada, tá? Então não é a água que a gente tem comum. Por isso que nesses casos, primeira coisa, chamar o socorro especializado e no máximo proteger com lençol úmido, tá? Aí o lençol você vai umedecer em água corrente. Tá, professora, então, a minha dúvida sobre isso. O socorro não vem.
eu já cobri essa vítima com lençol úmido e limpo. E eu posso reumedecer esse lençol novamente, jogar água sobre esse lençol ou não? Não é Pode. Geralmente eu oriento vocês a borrifar. Sabe borrifador? Vai borrifando por cima do lençol. Não tira de novo o lençol da vítima. Sei, entendi. Deixa ele bem encharcado para você evitar, se o socorro demorar, você não ter que ficar reumedecendo, né? Assim, bem úmido mesmo. E vai borrifando água com o borrifador. Entendi, obrigada. Nada. A gente pode fazer isso aí ao vivo na sala, botar fogo no Silas. Quer fazer em loco? Desde que não esteja ninguém queimado, jogar o lençol molhado por cima, tudo bem, mas não pode ter ninguém Gasolina eu queimado. levo pra jogar no Silas. Depois a gente resolve. Ô, professora, Oi. isso aí é bullying, isso aí, meu. Tudo que ele usa eu como exemplo aí, eu vou sair dessa aula, viu? Ai, não faz isso, Silas. Para. Oh, meu Deus do céu, tadinho. Tá carente? Não vamos levar para o lado pessoal. Ele te ama, não fica bravo. Tá vendo só? Até a professora percebeu isso, mano. Te amo, fofinho lindo. Ó, vamos lá, gente. O que é importante? A gente entender que a pele é um órgão de extrema proteção, tá? Então, a grande função dele é proteção. Toda vez que eu tenho uma lesão muito extensa, eu perdi essa capacidade de proteção e perco com isso a capacidade de controlar a minha temperatura corporal. Quem que ajuda a fazer o controle da temperatura corporal? A pele, né? Se o meu corpo começa a aquecer muito, a minha pele começa a fazer o quê? Transpirar, verter água em transpiração para que eu perca calor. Se eu começo a ficar com muito frio, se eu tenho um frio excessivo, tô, né, num lugar mais gelado, sem agasalhamento adequado, o que a minha pele faz? Elevação dos pelos, né? O arrepio é isso. Para fazer o quê? Quando os pelos se elevam, eles seguram o calor na base da pele. Eles mantêm a minha temperatura corporal, tá? Quando eu perdi numa lesão grave, numa queimadura extensa, que eu perdi essa proteção, eu perco com isso a capacidade de controlar muito bem a minha temperatura. Então, pode acontecer de eu ter tido uma lesão tão grande que eu posso ter uma hipotermia. Parece uma contradição, né? Como que um cara queimado pode ter hipotermia? Pode, tá? Porque ele não tem mais a pele para controlar a temperatura dele. Então, ele pode ter uma hipotermia, sim. A hipotermia, ela está relacionada à minha temperatura interna corporal. Tá? Eu não tenho mais a pele para segurar o calor. Então, são pessoas que eles precisam ser mantidos, por exemplo, grandes queimaduras, queimados extremos, eles ficam dentro de uma UTI, geralmente em isolamento de contato. O que é isso? Né? Não é só o que a gente está vivenciando com o Covid. Ninguém pode mexer sem luva estéril, sem toda uma paramentação para evitar que ele tenha uma contaminação, né? E também com temperatura do ambiente monitorada, para que a gente evite, por exemplo, a hiper ou a hipotermia desse indivíduo, porque ele perdeu a pele para ajudá-lo a controlar essa temperatura corporal. Então, isso é extremamente importante, tá? Em casos de queimaduras muito graves, eles só podem ser tratados dentro de unidade de terapia intensiva, tá? Que é justamente para evitar esse tipo de situação de risco para eles, tá? Se eles ficam em quartos sem a temperatura controlada e tudo mais, eles correm o risco, inclusive, de não conseguir controlar a sua temperatura corporal e ter danos por conta disso. Tudo bem? Toda vez que eu tenho uma grande queimadura, eu perdi líquido dessa pele. E aí, a tendência da pele é o quê? Quando a gente se machuca, faz um corte grande, eu não vou ter inchaço no local? A queimadura é a mesma coisa, tá? Eu posso ter um edema, e aí, se eu tiver, por exemplo, queimei gravemente meu corpo, braços, rosto, mão,
Algumas vezes, a gente que usa anel, pulseira, aliança, se a queimadura é muito grave, isso tem que ser cortado quando chega no hospital. Porque o edema é tão grande que você não consegue tirar os adereços, tá? É preciso cortar para poder liberar, tá? Porque vai inchar. É a pele respondendo de uma forma que ela precisa se recuperar. E uma das formas que acontece em toda lesão de células é o edema, tá? É esse inchaço das células. Eu tirei uma boa parte das células da pele, elas vão inchar, tá? As que sobraram vão edemaciar. E aí a gente tem o edema, às vezes, generalizado, tá? Isso é só uma curiosidade, tá? A gente não usa isso em primeiros socorros, mas é interessante vocês saberem, porque vocês vão ver isso, às vezes, nos pronto-socorros, quando chegam. Os médicos têm esses bonequinhos, né? Então, tem uma ficha e eles têm esses bonequinhos para saber a quantidade de superfície corporal que foi queimada, tá? Então, eles têm para crianças e para adultos, é separado, é diferente, né? Ó, vocês estão vendo aqui que tem a questão da idade, tá? E aí eles verificam as áreas que foram queimadas. Região posterior de coxa, região anterior de coxa, tá? E aí eles fazem o cálculo de quantos % foi queimado, tá? Então, aqui, ó, vocês vão ver a porcentagem de acordo com a idade, ó. Bebês, se queimou a região da cabeça, já tem 9% da superfície corporal queimada. E aí, depois, eles fazem a somatória, e aí eles têm a porcentagem completa, né? De quanto que foi lesado esse corpo, tá? Quanto que teve de lesão de pele. Se não tem, como é que... Então, vamos supor que o médico está trabalhando lá numa população extremamente carente, ele não tem o bonequinho, não tem nada para saber. Como que ele pode usar? A palma da mão, tá? A cada palma de mão, a gente aproxima que 1% da superfície corporal foi queimada, tá? Então, se eu olho lá, queimou, tem 3 palmos da minha mão que atingiu na pele dele. Então, ele tem 3% de superfície corporal queimada, tá? É um cálculo aproximado, só quando as pessoas não têm o recurso, mas isso aqui é simples, né? E eu brinco que com o advento da internet é fácil. Você pode não ter isso impresso no papel, mas você consegue facilmente buscar isso na internet para ver a quantidade de superfície corporal queimada, tá? Queimaduras graves estendem-se por mais de 70%, 80% da superfície corporal, tá? Aqui é algo que a gente não vai fazer medidas de primeiros socorros. Eu trouxe para vocês porque eu acho extremamente interessante a gente saber como acontece, né? E até para vocês se protegerem. Queimadura elétrica, principalmente de alta tensão, eu não vou desenvolver nenhum tipo de primeiro socorro, tá? Quem tem que fazer isso é o socorro especializado. Por quê? Se eu tocar num indivíduo que sofreu uma queimadura de alta tensão, eu posso também sofrer essa queimadura, porque a energia pode ainda estar circulante pelo corpo dele, e a hora que eu fizer o toque, isso acaba me queimando também, tá? Queimaduras elétricas, elas são muito diferentes das que nós vimos até agora, tá? Muito distintas mesmo. Por quê? Porque na queimadura elétrica, principalmente que nós estamos falando aqui, são queimaduras de alta tensão, a gente não toca na vítima de maneira nenhuma, tá? A gente chama o socorro especializado. Por quê? Porque as queimaduras de alta tensão, geralmente elas acontecem por uma corrente contínua de energia, tá? É diferente daquela que passa na tomada, que é uma corrente elétrica alternada. Então, ela não tem uma força tão importante para causar um estrago tão gigantesco quanto a de alta tensão, tá? Na corrente contínua de alta tensão, o mecanismo de lesão,
Qual que é? Eu tenho uma porta de entrada da via energética e eu vou ter que ter uma porta de saída. Então, a queimadura, ela não acontece de fora para dentro, tá? Como geralmente todas as outras acontecem. Elas começam queimando a epiderme e vão aprofundando, derme e hipoderme. A queimadura elétrica de alta tensão, não. Tá? Ela acontece de dentro para fora, tá? Então, é uma queimadura que ela é como se ela explodisse a área de dentro para fora, porque a energia passa por dentro do meu corpo, ela precisa ter uma porta de entrada, ela vai explodir para uma porta de saída, tá? Ela vai abrir caminho para sair essa energia. Nada segura. A energia de alta tensão não vai ter o que fala assim, eu vou bloquear se eu colocar um... Não vai bloquear com nada. Se ela entrou no seu organismo, ela vai sair, ela vai estourar para algum lugar, tá? Então, ela é uma queimadura que ela acontece de dentro para fora. Eu gero calor internamente e esse calor precisa eclodir para fora. Ele precisa dissipar para o ambiente, tá? Então, elas são queimaduras muito graves, tá? É isso aqui, ó. Tá vendo toda? Eu consigo visualizar, ó, toda a parte muscular. Não tem pele aqui. Não tem mais pele aqui em cima, porque ela foi simplesmente, ela explodiu, porque a energia entrou e saiu por um outro ponto, tá? Fazendo uma queimadura gravíssima, tá? Não mexo nisso aqui. Eu chamo socorro especializado. Primeiro socorro não tem o que fazer aqui. O único socorro possível em atendimento de primeiros socorros é acionar o socorro especializado, tá? É isso que eu preciso fazer em queimaduras desse porte, tá? Aqui, ó. Essa área enegrecida aqui tá morta. É uma área que nós chamamos de área de necrose, ó. Todas essas áreas aqui enegrecidas são áreas mortas. Elas estão carbonizadas, tá? Ó, a energia... Olha aqui, isso aqui é um tendão muscular. Tá? Eu tô visualizando o tendão de musculatura. E eu chego a visualizar a parte óssea, tá? Então, esse tipo de queimadura vai precisar de procedimento cirúrgico para tentar salvar o restante do que ficou. Nesse caso aqui dessa perna, ó, vai ter que, provavelmente, ó, aqui você já não tem mais nada de... Existe um risco grande de fazer o quê? Amputação. Tá? Algumas queimaduras são tão drásticas que é preciso amputar o membro, tá? Não tem jeito de salvar. Se você não amputa o membro, você perde a pessoa, tá? Isso aqui é uma foto de uma queimadura química, ó. Por ácido. Olha a pele, parece papel. Ó, descama como papel, tá? Outra queimadura química, ó. Tá vendo que a gente perdeu a primeira camada, a segunda camada e já tô visualizando essa parte de gordura? Aqui já é hipoderme, tá? Já tem uma perda grande. E as queimaduras elétricas, tá? Aqui, ó, aqui eu visualizo toda a ossatura de crânio. Tá. Professora. Oi. Aquele caso comum lá, né, de criança ou até adulto, que solta a pipa e o pipa enrosca no fio lá. Pode ocasionar nisso aí? Pode. Tá? Dependendo de como essa energia entra, ele pode eclodir para fora, sim. Pode ter uma queimadura desse porte, tá? Isso aqui é muito comum. Eu acho que um dos casos que mais me chamou a atenção foi um rapaz que na época ele tinha uns 36 anos, quando ele foi... Ele trabalhava com redes elétricas de alta tensão, né? ANS, Eletropaulo, sei lá como eles chamam agora.
E ele estava com a roupa de proteção, estava utilizando equipamento de proteção, e na grua, aqueles carrinhos que põem eles para cima, aqueles guindastezinhos, ele teve um problema na grua, e a hora que a grua deu a pane, ele se assustou e levantou a ferramenta que ele estava na mão e encostou no fio que ele estava indo para... Ele teve uma queimadura de 75% da superfície corporal, pegou toda a área de abdômen. Gente, era uma coisa assim, quando ele chegou, era assustador. Pensa numa cena de guerra, que você fala assim, foi uma mina terrestre que explodiu e explodiu a barriga dessa pessoa para fora. Era exatamente assim. A pele da barriga não existia, você via todas as vísceras para fora, porque ele estoura, né? E aí eles tiveram que, para fazer a contenção cirúrgica, eles colocam uma tela de proteção, né? Colocaram a tela para poder esperar, tem um tempo de recuperação que esse paciente tem que esperar. E aí ele vai esperando essa recuperação para depois poder ir criando um pouquinho de pele interna para poder fazer os enxertos. Ele passou por 12 cirurgias plásticas depois. Fica uma cicatriz, tá? Perdeu o movimento, uma parte do movimento dos ombros, porque pegou a área abdominal e de tórax, né? Então, como pegou uma parte dessa parte de peitoral, ele perdeu um pouquinho de movimento dos ombros. E algumas vezes, fica tão edemaciada a pele que para a pele não rasgar, o que sobrou de pele não rasgar, os médicos fazem isso aqui, eles pegam o bisturi e abrem, fazem cortes na pele, nesse sentido assim, para a pele não terminar de esgarçar, senão eu perco o pouco tecido que sobrou. Isso é chamado de escarotomia descompressiva. Tá inchando tanto, que se eu não cortar, a pele vai rasgar. Se o médico corta assim, é mais fácil cicatrizar. Se ela rasga sozinha, as fibras vão rasgar de maneira irregular. E aí a cicatrização é mais difícil. Então, às vezes, é preciso fazer essa escarotomia de descompressão, para você não perder o pouco de tecido de pele que ficou, tá? Então, eles abrem mesmo. Fazem cortes na pele, para que essa pele não sofra ruptura. Porque vai inchando tanto, que se eles não fizerem isso, ela vai estourar. Ela vai rasgar sozinha. E aí, eles têm maior dificuldade para fazer a cicatrização, tá? Algumas vezes tem que fazer uma abertura muito prolongada, que já tinha uma queimadura no meio, e eles terminaram de abrir a pele, tá? Então, essas são as escarotomias que são feitas para você não perder o pouco de tecido que ainda tá saudável. Tudo bem, gente? Vocês ficaram tão quietinhos, acho que vocês ficaram com medo da foto. Tranquilo. Oi. Aí eles fazem esse corte, depois eles suturam, ou como que faz para fechar? Às vezes eles suturam, esperam desinchar, mas geralmente esse corte fica aberto até desinchar toda a pele, tá? Então chega a ficar por 20 dias, às vezes um mês aberto, e aí depois, conforme vai desinchando, às vezes eles fazem aquele pontinho falso. Não precisa fazer uma sutura de amarração. Eles só deixam encostar a pele uma na outra e ela faz a cicatrização de novo. Por quê? Porque daí o rebordo de pele, tá bonitinho, ele foi cortado, né? Se a gente deixa ela rasgar sozinha, é como se ela ficasse assim, toda torta. Aí ela não volta, quando ela desincha, ela não consegue colar de volta. E se eu faço dessa maneira, ela cola sozinha. Entendi, obrigada. Nada. Ela cicatriza sozinha. Tudo bem?
Dúvidas em relação à queimadura? Não? Então, professora, queimadura com produto químico, né? Alguns produtos não podem ser jogados à água, não é verdade? Alguns produtos químicos. Alguns produtos você não pode jogar água diretamente no produto. Né? Mas na queimadura você pode. Queimadura pode. Pode. Porque ele caiu ali sobre a pele, então tem que ter feito alguma coisa até chegar ao socorro especializado. Exatamente, porque se você não joga água, ele continua queimando. Entendeu? A partir do momento que você joga água, você tira o produto de cima da pele e para de gerar uma nova queimadura. Entendo. Tá? Alguns produtos, eles não podem ser manipulados com água, né? Você não pode jogar água diretamente no produto. Mas como ele já penetrou na pele, não tem problema. Você vai... É como se você estivesse lavando esse produto da pele. Ah, sim. Obrigada, professor. Nada. Mais dúvidas, gente? Não? Até o momento, não. Então, tá bom. Então, a gente vai falar um pouquinho. Eu vou aproveitar que a gente teve um tempinho. Fala, gente. Pode falar. Por exemplo, né? Isso é um caso muito raro de acontecer. Quando a pessoa é atingida por um raio, ela também comete o mesmo... Ela tem também as mesmas Queimadura? Pode ser que tenha ou não. Depende da forma que o raio atingiu a pessoa. Algumas pessoas têm, sim. O raio pode causar uma queimadura como aquelas que eu mostrei por último. Pode. Algumas vezes o que acontece é na queda de raio ter a parada cardíaca por causa da quantidade de energia do raio, tá? Mas algumas vezes pode sim. Pode causar queimadura de pele a ponto de você ter, sim, ele saindo por outro ponto do corpo. Então, por exemplo, é muito comum na sola dos pés essa queimadura quando é por raio. O pé fica... A pele do pé estoura. Geralmente acontece esse mecanismo de lesão. Entendi, obrigado. E, professora, Hum. e por que tem casos que a pessoa sofre algum corte, sofre alguma coisa e a pessoa queima ali o corte? Você já viu isso? Me dá um exemplo. Não consegui entender qual tipo de queimadura que você está me falando. Não é questão de queimadura. Eu queria entender o porquê. Porque envolve, né, queimadura. Tem gente que sofre cortes e aí não tem ali no ato, vou colocar muitas cenas em filmes isso acontece, e queimam ali a área. Para tentar fazer o estancamento sanguíneo, mas isso não é uma realidade que... Não, eu sei, mas aí eu queria entender o porquê. A intenção... Não mata as células. A intenção é cauterização do vaso sanguíneo. Tá? Quando você vê isso em cenas de filme, a intenção é: se eu cauterizo, eu faço com que o vaso sanguíneo feche. Porque a hora que eu queimo, né? Porque a hora que eu tô queimando ali, eu faço isso aqui com o vaso sanguíneo, ó. Tá? É como se ele fizesse... Porque ele vai inchar na hora que ele se queima, né? O vaso queima. E aí, teoricamente, pararia de sangrar. Entendi, obrigado. É bom saber. Eu sempre ficava curioso, eu queria entender. Não, é por isso. A intenção seria essa, tá? Mas não tem uma eficácia. Por quê? Quando se faz isso, esse tipo de cauterização intra-hospitalar, isso é feito com bisturi elétrico. Então, não é uma queimadura qualquer, como, por exemplo, com bituca de cigarro, né? A cauterização é por eletricidade. Então, ele está cauterizando o vaso de dentro para fora. Porque a queimadura no vaso sanguíneo, quando o médico faz com a parte de cauterizador elétrico, é isso que ela faz. Ela faz uma queimadura primeiro interna do vaso, por isso que ele seca e para de sangrar. Quando eu faço uma queimadura externa, que eu pego, por exemplo, um ferro quente e coloco em cima, não estou fazendo o mesmo efeito. Eu estou queimando primeiro a parte externa, então eu corro o risco de sangrar ainda mais. Entendi, obrigado. Nada.
Ó, vamos aproveitar então e falar um pouquinho agora, ó, da desobstrução de vias aéreas, tá? Uma aula de queimadura bem tranquilinha. Eu já deixei aqui preparado pra gente a questão da desobstrução de vias aéreas. Uma das coisas bastante comuns de acontecer, principalmente em crianças e bebês, é a obstrução de via respiratória, tá? O bebê tá comendo alguma coisa, tá mamando, e aí, a hora que ele, como ele ainda não consegue, lembra, né, alguns de vocês participaram da aula de ontem, né? Ele não tem ainda uma boa coordenação entre a respiração e o movimento de engolir, ele pode se engasgar facilmente, tá? Quando o bebê, você percebe que ele engasgou, ele não consegue chorar, ele não tosse e ele para de respirar, mesmo que ele ainda esteja consciente, isso são sinais de engasgo, tá? Esse bebê tá engasgado. O que a gente tem que fazer? A gente tem que segurar esse bebê de bruço dessa maneira aqui, ó. Se é um bebezinho pequeno, eu consigo, com um único braço, né? Coloco ele em cima do meu antebraço ou apoio, se ele é muito pesado, apoio ele na minha perna, tá? E eu faço uma pressão, umas pancadinhas mesmo, vou dar umas palmadinhas com essa região aqui da mão, tá? Ó, essa região aqui, que é a região hipotenar. Tenar e hipotenar, ó, bem aqui. O fofinho perto do polegar e toda essa área aqui da mão, tá? E eu dou pequenas pancadinhas nas costas desse bebê, tá? Entre as duas escápulas. Isso vai fazer com que ele faça a expulsão do líquido ou do alimento que está obstruindo a via aérea, tá? A gente vê muito isso, principalmente mãe de primeira viagem faz isso. O neném engasga, aí não sei por que cargas d'água que pega o bebê e joga para cima. É para colocar de bruços e bater nas costas do bebê. É isso que vai facilitar a saída do líquido que obstruiu a via aérea do bebê. Principalmente em bebê, porque, em geral, é líquido. Geralmente ele se engasga com a mamadeira, se engasga mamando no peito da mãe. É diferente do adulto que se engasga com um pedaço de carne, que se engasga com pão de queijo, que se engasga com um pedaço de queijo, tá? Então, em geral, ele é líquido. E com os bebês a gente consegue fazer desse jeito, tá? Eu fiz isso. Qual é o protocolo? 5 vezes, tá? Dou 5 pancadinhas, 5 compressões e já percebo que, em geral, ele já consegue expelir, tá? Percebi que eu fiz isso e não consegui retirar aquilo que está obstruindo a via aérea desse bebê. Fiz o primeiro protocolo, Ana, não funcionou, não deu certo. O que eu faço? Eu viro esse bebê assim, ó. E aí, com os meus dedos, como a gente está falando de bebê, eu não preciso pôr a mão inteira. 2 dedinhos eu consigo fazer a compressão aqui em cima do tórax, ó. Vou comprimir essa região torácica para fazer com que esse objeto saia, tá? A gente vai fazer isso alternadamente. Ah, eu coloquei ele assim e ainda assim não saiu. Põe de bruço de novo, bate nas costas, vira de frente e faz as compressões na região do externo, tá? Na região do tronco, tudo bem? Isso a gente vai fazer até quando? Até o bebê desengasgar, tá? É essa a ideia. Eu preciso fazer esse objeto, esse líquido, sair da área respiratória dele para que ele possa respirar normalmente de novo, tá? Então, é extremamente importante. Alguns bebês, você vai pegar bebezinhos aí de 10 meses, 1 ano, o que pode estar causando isso? Além do leite, brinquedo. Uma das coisas que tem grandes acidentes com bebês são brinquedos de peças pequenas,
tá? Por isso que não é indicado. Alguns brinquedos têm faixa etária descrita justamente por isso. Bebezinhos muito pequenos, qualquer pecinha trava a via respiratória dele. Você fala assim, gente, mas era uma rodinha do carrinho, que era minúsculo. É suficiente para uma criança desse tamanho, um bebezinho desse tamanho, ele não conseguir mais respirar, tá? E a falta de respiração vai fazer com que exista o quê? Parei de respirar. O que vai começar a acontecer? Não chega oxigênio para as minhas células, porque não está entrando ar no meu pulmão. Da onde eu vou tirar oxigênio? Quem faz a oxigenação no meu do sangue é o quê? A passagem dele pelo pulmão, onde o pulmão capta oxigênio e libera esse oxigênio para o sangue virar um sangue arterial, tá? As células começam a entrar em sofrimento, inclusive as células cardíacas. E esse bebê pode ter uma parada cardíaca, porque não está respirando. Não só o bebê, tá, gente? Isso também serve para adulto. Então, o adulto também, quando não consegue respirar, vai automaticamente puxar junto uma parada cardíaca se ele não for socorrido a tempo, tá? Ele pode ter uma parada cardíaca por hipóxia, faltou oxigenação, o coração para de trabalhar porque não aguenta, e aí ele tem uma parada cardíaca, e a gente tem que começar as manobras de ressuscitação, tá? Então, é importante, assim, este bebê, a gente tem que tentar fazer o quê? Desengasgar o mais rápido possível, principalmente se for objetos, tá? Se você percebe que esse bebê não consegue ainda, aí você pode virar ele de costas e começar a fazer uma ventilação? Pode, se você tiver com o seu filho. Outros, a gente não mantém. Eu tô socorrendo alguém lá na rua. Lembra que a gente falou? Não usa mais respiração boca a boca, tá? Só que a gente só vai usar em casa, quando é meu filho, vou fazer. Lógico. Na rua, eu capaz que faça também, porque mãe é uma coisa que a gente não... Até o filho dos outros é da gente, né? A gente não consegue não fazer. Mas o ideal aí, se você não tá num ambiente estável, que você tenha segurança, faz só as aplicações de força, que elas serão suficientes para manter até que esse bebê consiga respirar novamente, tá? O que é importante? Eu vou buscar se o que está obstruindo a boquinha desse bebê é algum objeto, tá? Se eu conseguir, presta bem atenção nisso, se eu consigo enxergar o objeto, eu posso virar esse bebezinho um pouco de lado e puxar com o meu dedo mínimo. Se eu não consigo visualizar o objeto, eu não posso ficar introduzindo o dedo para tentar buscar as cegas. Por quê? O que acontece quando eu faço busca cega? Eu posso introduzir ainda mais esse objeto para dentro da traqueia dessa criança. E aí, ao invés de eu ajudar, eu pioro a situação dele, tá? Então, eu só retiro objeto de dentro da boca se eu conseguir visualizar esse objeto e perceber que ele está mais superficial. Se eu percebo que esse objeto está mais profundo também, eu não posso ficar cutucando para tirar, tá? Então, assim, nunca é para tentar remover se você não enxerga. Às cegas não pode, tá? Jamais. E não é para dar líquido nenhum para essa criança. Assim, mas e se eu der uma coisa, ele vai engolir? Não vai passar o objeto para baixo? Mas esse objeto pode estar ali parado na traqueia. A gente tem que pensar que a traqueia do bebê, ela é muito pequenininha. E não vai terminar de passar. Tá? Ele pode ficar impactado, ele fica preso nessa traqueia ali dentro. Ele não passa para baixo. E se ele estiver passando para baixo, ele vai entrar para dentro do pulmão dela. Vai ter que levar essa criança para o hospital para fazer uma broncoscopia e retirar esse objeto via exame invasivo. Não tem outro jeito, tá? Então, não é para dar líquido. Se você não enxerga o objeto, você nunca tenta remover um objeto que você não visualiza e não percebe que está facilmente na superfície da boca, tá? Então, a gente só remove
Se for possível, visualizar e se ele estiver superficialmente. Se ele estiver numa área mais interna, em que eu percebo assim, nossa, mas se eu for tentar colocar a mão aí, ele vai entrar mais para dentro, ele vai adentrar para dentro do organismo, eu não faço, tá? E aí, aproveitando que a gente está falando de engasgo, não é só criança que engasga, né? Eu tenho também adultos que têm engasgamento e a gente precisa, muitas vezes, ajudar, tá? O que é feito para o adulto? O adulto é uma outra manobra que é feito por quê? Não dá para eu pegar um adulto com uma das minhas mãos e colocar ele de barriguinha para baixo para dar batida nas costas dele, né? Geralmente o adulto é muito grande, eu não vou conseguir fazer isso. Existe uma manobra, que é a manobra clássica de desengasgo, que é a manobra de Heimlich ou manobra de compressão abdominal, tá? É extremamente importante que vocês aprendam essa manobra e a gente vai treinar isso na prática, se Deus quiser. É importante que vocês aprendam para usar até mesmo entre a gente, às vezes em casa. Isso pode acontecer na casa da gente, tá? Numa festinha, num churrasco. E a gente acha que é uma bobagem, engasgar é uma bobagem. Não é incomum que a gente encontre pessoas que morrem por engasgamento, tá? Porque tem uma parada cardíaca. Se não morrem, eu sempre falo que, assim, algumas coisas marcam a vida da gente, né? Eu atendi 2 vezes pessoas pós-engasgamento, tiveram uma parada cardíaca. A parada cardíaca foi revertida, mas essas pessoas sobreviveram com lesões neurológicas gravíssimas. Passaram o resto das vidas em cima de uma cama, dependente, sem conseguir fazer nada, tá? Então, assim, e a gente acaba sabendo, né, da história que aconteceu, né? Uma delas foi com pão de queijo. Estava em casa, tomando café da tarde com a filha, comendo pão de queijo, engasgou, a filha ficou desesperada, não soube o que fazer, ela teve uma parada cardíaca, acionaram um socorro especializado, eles conseguiram chegar e reverter a parada cardíaca, mas essa senhora ficou com uma lesão cerebral extremamente importante e ficou vegetando em cima da cama, né? Completamente dependente, precisou fazer uma traqueostomia porque não conseguia respirar sem uma via artificial de respiração, sondada, porque aí não pode se alimentar mais. E é triste, né? Você desfaz uma família numa hora do café da tarde, tá? Então, assim... E, às vezes, se a filha tivesse um mínimo treinamento de primeiros socorros, talvez tivesse conseguido desengasgar a mãe e a situação não chegasse a esse ponto, né? Um outro caso que me chamou muita atenção e foi bastante recente, inclusive com um colega de trabalho, que a mãe dele também se engasgou em casa, tomando café da manhã, com um pedaço de pão. Teve uma parada cardíaca, foi reanimada, chegaram a levar para o hospital, ficou 2 dias numa UTI e teve morte encefálica. Morreu depois de 48 horas. É muito difícil, né? E a gente sabe que, às vezes, essa senhora também demorou um pouco até para o socorro chegar, a filha não soube também fazer o primeiro socorro. E aí é complicado demais, né? O filho trabalha na área hospitalar, mas não mora, né? A mãe mora junto com a irmã. E é uma tristeza, né? E pode acontecer com a gente. A gente acha que nunca vai acontecer, que a gente está livre, que não vai acontecer perto da gente, mas pode acontecer. Então, vocês tendo esse treinamento, vocês podem, de repente, numa situação dessa, salvar uma vida com uma manobra que não é tão difícil de ser aplicada, não é tão difícil de fazer, tá? O que a gente percebe? E o que é importante? Vocês perceberem o sinal de engasgo evidente, tá? Geralmente, o nosso organismo consegue desengasgar por si só. Então, é aquilo. Tô tomando água, me engasguei. Meu organismo vai desencadear um reflexo de tosse, porque o que acontece quando a gente engasga? Tosse. E, geralmente, eu retiro
o objeto ou o líquido que estava tentando ir para minha área respiratória, eu consigo expelir ele para fora. Algumas situações, isso não acontece, você não consegue expelir sozinho. Então, o indivíduo, ele vai apresentar sinais de agitação, é aquilo. O colega, você está num churrasco, seu colega começou a tossir, e aí, assim, você vai vendo que ele tosse, ele vai ficando com a região do rosto bastante vermelha, ele começa a entrar em desespero, e uma das primeiras coisas e atitudes que a gente tem quando a gente está com falta de ar é colocar as mãos próximas da garganta. Então, isso é um sinal de que eu estou engasgada e que eu não estou conseguindo respirar adequadamente, tá? Não levem isso na brincadeira, tá? Porque eu já vi pessoas que deixaram e que perderam depois o tempo do socorro porque acharam que a pessoa estava brincando. Gente, a gente não brinca com isso, porque a falta de ar ela é tão importante que ela deixa o indivíduo bastante agitado. E geralmente uma das primeiras coisas que a gente percebe é essa questão dele tentar sempre levar a mão próximo da garganta na tentativa de se desengasgar, tá? Quando perceberem uma situação assim, façam a manobra, tá? Então, quando isso acontece, é um sinal de que esse indivíduo já está tendo uma asfixia. Ele está impedindo a passagem de ar para o pulmão dele e, se nada for feito, vai faltar oxigênio e esse indivíduo vai evoluir para uma parada cardíaca, tá? Então, é extremamente importante que quando eu percebo uma situação dessa, eu já busque realizar a manobra de Heimlich, tá? Por que manobra de Heimlich? Isso é uma curiosidade que eu sempre trago para vocês. Em 74, quem descreveu essa manobra foi Henry Heimlich, por isso que ela foi chamada de manobra de Heimlich, tá? Quem descreveu essa manobra foi Henry Heimlich. Por isso que é isso, gente? Alguém tá gravando outra coisa e gravou minha voz junto. Inicialmente, era utilizada na Cruz Vermelha só, tá? Depois, foi uma manobra que se apresentou bastante eficiente, uma manobra eficaz, que é fácil de aplicar, não é difícil, e aí ela passou a ser utilizada no mundo inteiro, tá? Como uma manobra oficialmente de primeiros socorros para desengasgo, desobstrução de via aérea, tá? Ela funciona como se eu estivesse auxiliando numa tosse, como se eu estivesse ajudando, porque aquele indivíduo já não tem ar para passar ali, então ele não consegue ter uma tosse eficaz. É como se eu viesse com a minha mão e ajudasse ele no processo de tosse. Quando eu faço a manobra, geralmente eu ajudo a expelir o objeto que está travando, bloqueando a respiração desse indivíduo, tá? Sinais. Tenta falar e não consegue, é sinal de que tava comendo, tossiu, engasgou. Tenta falar e a voz não sai, esse indivíduo está com um engasgamento importante. Ele precisa ser ajudado, tá? Se você não faz nada, a gente vai percebendo o quê? Que vai começar a ficar com a boca arroxeada, e aí isso já é sinal que o oxigênio está baixando. E isso é uma tendência de evoluir para uma parada cardíaca, tá? Então, cuidados. Percebeu esses sinais? O que a gente vai fazer? A gente vai se posicionar atrás da vítima, tá? Vai envolver, eu vou abraçar mesmo essa vítima, tá? Colocando as minhas mãos bem embaixo dessa região external do externo, onde a gente chama da boca do estômago aqui. E eu vou fazer uma compressão, eu vou apertar mesmo, fazendo o quê? Eu vou empurrar para dentro e para cima. Para dentro e para cima. Esse é o movimento que vai ajudar a desengasgar. Então, é isso aqui. Ó, coloco as minhas mãos aqui. Eu gosto de colocar a minha mão cerrada em... como se eu fosse dar um soco mesmo. Eu cerro o punho, eu encaixo o meu punho embaixo da região external e com a outra mão eu pressiono a minha mão que está cerrada. Que é mais fácil, porque anatomicamente eu encaixo a minha mão cerrada. Eu não gosto de fazer dessa forma. Isso é uma coisa pessoal, tá, gente? Pode ser feito assim. Mas, pessoalmente, eu fiz uma adaptação para mim.
que eu acho que funciona melhor. Eu mostro para vocês depois direitinho, tá? Então, o que vocês vão fazer? A compressão como que é? Para dentro e para cima, como se eu estivesse fazendo um J invertido, ó. Dentro, cima. Para dentro e para cima, tá? Por que isso? Quando eu imponho essa força, eu empurro o ar que ainda está dentro do pulmão dele, esse ar empurra o objeto que está impactado na traqueia para fora, tá? É isso que a gente faz na manobra de Heimlich. Pode ser que nas primeiras vezes que eu fizer a compressão, ainda não tenha funcionado. Eu preciso fazer mais de 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 vezes. E aí o que acontece é que como o indivíduo vai ficando sem respirar, ele vai ficando mais flácido, ele tem uma tendência a desmaiar, ele vai ficando cansado. Se você percebe que isso vai acontecer e ele já não tem mais força para ficar em pé, você pode fazer com o indivíduo sentado, ó, e você apoia o tronco dele no seu corpo, ó. Você apoia o corpo dele no seu e aí você faz a mesma manobra, para dentro e para cima, para dentro e para cima, tá? Se você já percebeu que ele já desmaiou, não consegue mais nem ficar sentado, deite esse indivíduo e faça com o indivíduo deitado. Algumas vezes, se a pessoa também tiver uma obesidade mais importante, eu posso optar por fazer assim, ó. Porque às vezes até a circunferência do meu braço, se ele for muito obeso, que a gente está falando de obesidade mórbida, né? Eu não tenho posicionamento dos meus braços para conseguir fazer uma compressão efetiva. Então, eu também posso utilizar a manobra de Heimlich com esse indivíduo deitado. Eu vou aplicar a pressão no mesmo lugar. Aqui não precisa serrar a mão em punho, porque aí eu perdi o efeito anatômico que eu falei para vocês. Aqui eu posso fazer com a mão sobreposta, uma em cima da outra, tá? Professora. Oi. Assim, tanto ele acordado, o indivíduo assim, estando em consciência, a gente realizar essa manobra, a gente tem que fazer até o alimento sair, correto? Isso, até ele voltar a respirar normalmente. Caso ele desmaie antes da gente começar a realizar essa manobra e ele desmaie justamente por estar engasgado, como que a gente vai saber, realizando essa manobra, como que já vai ter saído esse alimento dele? Pela respiração dele, a respiração muda. Ah, a hora que você conseguir, com a sua compressão das mãos, você conseguir tirar o alimento da área da via aérea, ele vai fazer isso aqui, ó. A respiração muda, porque aí a passagem de ar consegue acontecer. Tá? Então, vocês conseguem visualizar facilmente isso. Ah, tá bom. Obrigado, Pro. Tá? Nada, tem uma mudança no padrão de respiração dele, tá? Se ele estiver deitado, a compressão é a mesma, ó. Para dentro e para cima. Eu vou empurrar minha mão para aqui, para baixo e para cima. Sempre como se eu estivesse fazendo isso aqui, ó. Ó, um J invertido. Para dentro e para cima, tá? Essa é a compressão de Heimlich. A gente orienta, se o indivíduo estiver sozinho, ele pode usar o apoio das costas de uma cadeira para fazer essa compressão. Às vezes, a gente se engasga e não tem ninguém em casa. Eu posso fazer isso, eu posso fazer a tentativa da manobra sozinho. Eu apoio essa minha região do estômago bem na borda da cadeira e eu faço a compressão. Eu empurro meu corpo contra a cadeira, tá? Fazendo a tentativa de expulsão do objeto que tá bloqueando a passagem de ar, tá? E a eficiência é boa, a gente tem uma boa eficiência disso, tá? Da manobra. Então, é uma manobra que a gente consegue fazer facilmente, não é difícil de ser feita. Ela é extremamente eficiente. A gente consegue, em cerca de 89, 90% dos casos, a gente consegue desengasgar o indivíduo, tá? É diferente, por exemplo, de uma parada cardíaca que a gente, às vezes, não... Mesmo fazendo tudo certinho, o indivíduo não volta a ter os batimentos cardíacos. Na manobra de Heimlich, a maior parte das vezes, ela dá certo, tá? Então, essa é uma manobra que eu acho de extremamente
extrema importância vocês saberem. Para usar com vocês, para usar em casa, para usar em qualquer lugar, porque é muito comum o engasgamento. É algo que a gente não leva muito a sério, a gente acha que, imagina, engasgou, engasga toda hora ela se engasga. Mas a consequência do engasgo, ela é muito séria, tá? Como consequência disso, eu posso ter uma pessoa que é ativa, saudável, e que vai se tornar uma pessoa completamente dependente porque ela teve uma lesão de sistema nervoso porque faltou oxigênio, tá? Porque ela não conseguiu respirar direito e alguém não percebeu e não socorreu a tempo para desengasgá-la, tá? O engasgo, nunca a gente deve, jamais, tentar colocar a mão dentro da boca do indivíduo para tirar o objeto que está fazendo ele ficar engasgado. Não, é o que eu falei para vocês. Quando eu faço isso, a tendência é eu fazer com que esse objeto adentre ainda mais no meu corpo. E eu bloqueie ainda mais a respiração dele, tá? Fala. Professora. Oi. Pode usar também desentupidor de pia? Não, ele não vai ter eficiência porque você não vai ter vedação para fazer a pressurização, tá? Qual é o mecanismo? Eu entendi o que você pensou no mecanismo do desentupidor de pia. Só que para que esse mecanismo dele funcione, ele precisa estar com as bordas do desentupidor completamente vedadas na superfície. E quando a gente faz isso na boca, não veda, por causa do nariz. Tá? Não dá para eu pegar só aqui na boca. E se eu pegar, ele é grande. Ele ultrapassa para a área abaixo do queixo. Ah, tá. É porque eu tinha visto um estudo que tem um aparelho, né? Acho que é VAC o nome, que se usa, né, para conseguir desengasgar. Mas aí ele tem uma outra adaptação. Ele tem uma adaptação igual à máscara que a gente utiliza para o oxigênio. Ele é adaptado pro rosto. E aí você consegue, com isso, fazer a pressão de vácuo que você precisa. Ah, tá bom. Obrigado. Tá? Nada. Pode falar. Qual que é o número, assim, mais ou menos, a porcentagem de ocorrências que um SAMU, um serviço de emergência, tem de engasgo e tem aqui até a residência fazer os primeiros socorros? Eu não vou saber te dizer em porcentagem, não tenho ideia de quanto. Muitas vezes o que o SAMU faz é orientar por telefone a pessoa que está na residência para fazer, porque tem que ser mais rápido do que chegar até lá. Então, eu acredito que estatisticamente é baixo o número. Tá. Porque provavelmente o que eles fazem? Eles fazem a orientação via telefônica. Faz isso aqui, ó. Vai atrás dela e dá um soco. É lógico que eles vão ensinar dessa maneira, né? Dá um soco aqui na boca do estômago. E aí eles ensinam a fazer a manobra via telefônica. Então, provavelmente, em estatística, você não vai ter muito. Quando que ele vai ter que ir até a residência? Quando o engasgo já se tornou uma parada cardíaca. Sim, eu falo isso... Oi, só completando, professora. Eu falo isso porque em países desenvolvidos, né, a gente pode citar até os Estados Unidos, se eu não me engano, eles ensinam os primeiros socorros na escola. Sim. Né? Até para desafogar o serviço de saúde, mesmo que lá eles serviço de saúde, né, que no SUS tem aqui e tal, né, tem emergência assim, então que é pago, tudo é pago lá, né? Então acho que eles, sei lá, é um jeito dele, né, desafogar. E aqui poderia adotar isso também, digo, né? É importante que as crianças saibam. Eu lembro que a gente até comentou em aula, né? Uma criança pode salvar uma vida. Sim. Porque se você pensar, por exemplo, aqui na minha casa, eu tenho os meus pais que moram aqui no mesmo quintal, que são 2 idosos. O meu filho já tem 12 anos. Se ele tá sozinho com ele e ele sabe fazer essa manobra, mas Ana, ele é pequeno, ele não vai conseguir. Ele faz com a pessoa deitada. Uhum. E às vezes ele consegue salvar com uma manobra simples, né? Que uma criança é capaz de aprender. Até uma criança menor. Porque para a criança você pode, por exemplo, já ensinar a fazer com o indivíduo deitado. Sim.
porque aí a criança vai ter uma alavanca maior, né? Ela coloca os bracinhos apoiados em cima da área estomacal do indivíduo, e aí ela consegue fazer um braço de alavanca. E às vezes, gente, não precisa de uma compressão tão importante, porque o alimento só está impactado ali. Na primeira compressão que você já faz, você já consegue tirar. Às vezes demora um pouco mais, né? Isso depende, é uma variação de caso para caso, depende muito, mas a gente tem isso, a gente tem uma facilidade de saída quando eu faço a compressão, né? Então, eu sou adepta de que tem que treinar a criança em primeiros socorros. Primeiros socorros tinha que estar incluído na grade de ensino fundamental. Acredito também. Obrigado. Principalmente essas coisas básicas, né? Porque além de você desafogar um serviço de saúde que é super sobrecarregado, você também facilita. Porque você imagina, até um SAMU chegar para atender uma ocorrência de engasgo, a pessoa já morreu de parada cardíaca. É verdade. Obrigado, tá? Nada. O que mais, gente? Eu não tô conseguindo, tem alguém tentando falar, eu não tô conseguindo ouvir. Professora? Oi. Um amigo meu perguntou se pode estimular o vômito também. Se a gente pode estimular o vômito? Não, para primeiros socorros não é indicado, porque ele pode broncoaspirar esse vômito. Como ele já está engasgado, você pode, na hora que você tenta fazer a provocação do vômito, o líquido vai ir para dentro do pulmão também. Então, não é indicado, tá? Entendi. Fazer a provocação do vômito, não. Que mais? Alguém acho que estava tentando perguntar e parece que o microfone não funcionou. Deixa eu ver, será que eu sei fazer aqui? Tenho até medo de mexer nessas coisas e desaparecer tudo. Não. Mais dúvidas, gente? Dúvida, curiosidade? Se eu não souber responder, a gente pesquisa mais. Se eu souber, eu respondo com prazer. Tô na moto aqui, vamos lá, gente. Pergunta assim da minha vida. Sem dúvidas. Mas aonde está esse motoqueiro? Vou buscar minha esposa, professora. Mas na aula, estamos presentes. Isso aí, tá vendo que bom? Esse tipo de aula é bom para isso, né? Consegue se deslocar para fazer outras coisas junto. Ah, com certeza. Coisas até que o diabo duvida, mas tudo bem, prossiga. Então tá ótimo. Gente, alguém mais tem dúvida? Já pode ir pro bar, professora? Já pode, não pode ainda porque vocês estão em isolamento social. Com isso que nós estamos na pandemia, pode ficar isolado em casa. Se quiser beber em casa, pode. Essa aula da senhora aí é para desestimular a gente aí pro bar, né? Só de ver aquelas fotos lá. Você vai engasgar, pode ter uma queimadura, é melhor não. Deixa para fazer isso em casa mesmo. Pois é. Tchau, gente. Boa noite, então. Gente, boa noite para vocês, tá? Até a próxima aula. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite para vocês.